Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. E tenho quase a certeza que aí em casa todos se lembram, de uma forma ou de outra, com mais pormenores ou com menos pormenores, de uma história que tem que ver com a Rainha Santa Isabel. Já estão todos a pensar, a história das rosas e do pão. Pois, exatamente. Essa história fantástica que nos chega dos nossos avós, contada de geração em geração, e que nos dava conta de uma rainha tão generosa que cuidava sempre dos pobres, que lhe batiam à porta daquele magnífico castelo em Leiria, e que um dia ela resolve começar a ajudar quem lhe bate à porta dando pão. Mas lá o rei não gostava lá muito dessas conversas e, portanto, ela tinha que esconder aquilo. O que é que acontece? Um dia vê-se obrigada perante a inquisição do rei de que levas no teu regaço, minha rainha, e ela diz, são rosas, senhor, são rosas. E transformou-se assim pão em rosas. Bom, porquê tudo isto deve estar a pensar? Porque hoje tenho comigo em estúdio 5 convidados, são muito especiais, porque nos trazem também um livro muito especial. E o livro tem como título A Rainha das Rosas, mas é um livro especial porque é um livro multiformato que pode ser lido por todas as crianças e, claro, adultos também. Basta ter o gosto pela leitura. E, portanto, é um livro que envolve o CRID, é um livro que envolve a Escola de Reixida, no concelho de Leiria. A Associação de Pais das Cortes já percebeu que há motivo mais do que suficiente para a conversa nos próximos minutos. Portanto, vou passar a apresentar os meus convidados para os situar aí em casa e depois ao longo da conversa já vão conseguindo associar ali mais ou menos o nome ao rosto e vamos assim conversando nos próximos minutos. Então, começando aqui logo pela minha direita, tenho comigo Célia Sousa, é coordenadora do CRID, já algumas vezes abordámos aqui este centro de investigação que está, por assim dizer, alojado no Instituto Politécnico de Leiria e que tanto faz pela diferença e tanto faz para que, afinal, a diferença não seja assim tão grande. Vamos perceber como é que entra neste projeto. Depois, Ricardo Poças, além de ser professor, é também o coordenador da escola EB1 de Reixida, no concelho de Leiria, que integra então este projeto. Depois, como é que integra? Isso é o que vamos perceber a seguir. Andreia Santos, ela é a presidente da Associação de Pais das Cortes, vamos simplificar assim, e também está envolvida neste A Rainha das Rosas. Depois, connosco, nós temos 2 crianças. E porquê? Porque eles fizeram parte deste projeto, da construção deste livro, e o que é que eles fizeram ou não fizeram também nos vão contar tudo. E então temos logo a seguir o Gonçalo Carreira, tem 8 anos e frequenta o 3º ano do primeiro ciclo na escola de Reixida. E depois, logo ao lado, está a prima, a Inês Carreira, que também tem 8 anos e frequenta precisamente a mesma escola, a B1 de Reixida. Bom, vamos então começar por perceber aqui com a minha convidada Célia Sousa que livro é este e como é que nasce um livro assim tão maravilhoso, aberto para todos. Olá, bom dia. Bem, este livro, eu costumo dizer, isto é um projeto do coração. E este livro surgiu com um contacto da Associação de Pais das Cortes, que veio até nós, ao Centro de Recursos, dizer-nos que queria fazer um livro diferente, um livro que fosse para todas as crianças. Não sabiam exatamente o que queriam. Aliás, inicialmente eles queriam fazer uma coletânea de lendas da região de Leiria. Eu disse-lhes, bem, isso é um bocadinho difícil, se calhar é um bocadinho complicado. E então eu disse, está bem, nós podemos agarrar nesse projeto e transformar esse livro num livro para todos. Ou seja, esse livro possa ter acesso, dar acesso a todas as crianças à leitura. Este conceito de multiformato foi desenvolvido no Centro de Recursos por nós e, portanto, vinha nessa sequência de alguns trabalhos que já tínhamos feito a este nível. E foi assim que começou por surgir este livro. E inicialmente devo confessar que foi um projeto que eu aceitei de imediato, mas depois, ao longo dos meses, porque este projeto tem quase a duração de um ano, ao longo dos meses, tornou-se um pouco complicado operacionalizá-lo, porque isto demora imenso tempo, e eu a determinada altura estava um bocadinho assustada se é que iríamos conseguir cumprir estes prazos. Na verdade, este projeto, quando nós agarramos neste projeto, o que me fez, no fundo, acreditar nele, é que este projeto tem as crianças
como parte ativa na sua execução. E, como sabem, nós dedicamos portanto, o que fazemos é fazer trabalhos e produtos na área da investigação para as pessoas com deficiência. Achamos que a melhor maneira de podermos, de algum modo, capacitarmos uma sociedade para respeitar a diferença de todos é começarmos a trabalhar com crianças. E trabalhar com crianças é eles porem as mãos à obra, como se costuma dizer. Então, esta história é uma história muito conhecida da nossa região de Leiria, tal como referiu no início, portanto, que fala-nos da nossa Rainha Santa Isabel, escrita, evidentemente, pelos meninos, pelo olhar dos meninos, não é? Que depois esta história foi trabalhada, o texto foi trabalhado por mim para ter uma escrita ainda mais simples, mais simplificada, para que as crianças e as pessoas com incapacidade intelectual possam aceder. Colocámos os pictogramas. Aliás, eu posso lhe passar o livro, talvez seja mais interessante. Exatamente. Ir vendo, vamos tentar provavelmente. Aqui, então, mostrar, talvez aqui assim. Ok, muito bem. As ilustrações do livro foram todas efetuadas também pelos meninos, portanto, estão envolvidos todos os meninos do primeiro ciclo e dos jardins de infância. E, portanto, esse livro tem o facto... Aqui, isto são os pictogramas. Sim. Muito bem. Portanto, é uma linguagem que permite ajudar as crianças com alguma incapacidade a nível da leitura, nomeadamente alguma incapacidade intelectual, para poderem entender melhor o texto, mas também permite que as crianças mais pequenas, em idades de 3 anos, que ainda não sabem ler, por exemplo, comecem através desses símbolos pictográficos para a comunicação, possam começar, de algum modo, a entender como é que se faz o processo de leitura. E assim também estamos a estimulá-los para que no futuro eles sejam bons leitores. Depois, o livro, um pouco mais à frente, está em braille, portanto, vai permitir que as crianças cegas... Exatamente, está aqui. Está em braille, exatamente. Que as crianças cegas possam ler. Ao mesmo tempo, se podem ver, também está o texto a negro. Esse texto a negro tem 2 funções. Uma, porque podemos ter uma criança cega e os pais serem visuais, portanto, e poder acompanhar o seu filho na leitura da história, e também está em letra um pouco mais aumentada para crianças que possam ter baixa visão. Mas ainda não estava completo, porque o livro assim ainda não chega a todas as crianças. Então, temos um código QR no livro, que nos remete depois para o site da Associação de Pais, e esse código QR vai permitir ver o livro em vídeo, o videolivro em língua gestual portuguesa, e ainda temos também o áudio, porque há crianças pequenas que não sabem braille, e as crianças cegas então podem ouvir o livro, ou qualquer criança, ou qualquer um de nós, muitas vezes vamos ouvindo um livro e, portanto, podem descarregar para os seus tablets, para os seus computadores, para os seus telefones, etc. Portanto, fantástico. Qualquer um consegue, de facto, ler esta história. Tivemos também o apoio, digamos assim, deu a cara por este projeto a nossa apresentadora, muito conhecida de todos nós, a Fátima Lopes, da TVI, está aqui. E, portanto, que escreveu algumas palavras, e foi, no fundo, assim que nasceu este projeto. Claro que depois de fazermos tudo isso, foi necessário montar o livro, porque, como veem, esse livro tem argolas. Exatamente. E tem argolas precisamente para ser mais fácil de ser manuseado pelos meninos cegos quando se estão a ler o braille, e também pelos outros, porque é muito mais fácil manusearmos um livro com argolas, com crianças pequenas, do que com... Porque assim abre na totalidade. Sim, e a amplitude é melhor. Sim. Para além disso, o livro também tem algumas imagens táteis, como, por exemplo, a rosa, a coroa, para que... Vamos lá ver, então. Essas imagens podem ser sentidas um pouco mais à frente. Se calhar mais à frente. Sim. Aqui está. Fantástico. Sim. Que tem em relevo, exatamente, não é? Que tem em relevo. Portanto, cada livro destes é único, porque cada livro foi feito um por um. Os pais, os meninos, fizeram esse trabalhado, portanto, com uma caneta especial para ficar em relevo. Os livros foram impressos em braille connosco no CRID. Depois foi preciso montar tudo. E os meninos é que montaram. Portanto, estes meninos, que foram 96 meninos que estiveram envolvidos, eu quero acreditar que daqui a alguns anos estes meninos vão ser os nossos empresários, vão ocupar posições na nossa sociedade e de certeza absoluta que eles vão ter uma posição completamente diferente em relação à deficiência. Eles vão aceitar que essas pessoas
conseguem aceder à informação de um modo diferente. Só isso, mais nada. Muito bem, então, antes de percebermos um bocadinho mais sobre este magnífico livro, vou agora aqui à conversa, porque já falámos que montar o livro, e antes de irmos ali à Associação de Pais, que foi de facto a mentora do projeto, por assim dizer, não é? Partiu dali a iniciativa, mas, professor Ricardo, como é que foi trabalhar isto na escola? Quer dizer, de repente tem um projeto assim, eu acredito que isto foi uma agitação, não é? Envolveu pais, crianças, isto foi uma agitação. Bom, começámos então, a Andreia veio transmitir-nos a ideia que tinha, nós achámos a ideia bastante interessante e no sentido em que nós já vínhamos trabalhando, todos os anos trabalhamos com as crianças, sensibilizamos-las para esta área da inclusão, achámos com naturalidade que seria fácil aceitar este projeto. E devido ao excelente relacionamento que existe entre toda a comunidade escolar, partimos para a obra e aceitámos-la e o resultado é esse. É este. A doutora Célia dizia que espera que estes meninos de hoje e meninas, que vão ser as nossas mulheres Exato. e homens de amanhã, tenham depois uma sensibilidade diferente. O professor foi sentindo isso, até agora como crianças, que se calhar Sim, foram não despertando. só com o livro, porque esse tema é trabalhado ao longo do primeiro ciclo todo. Nós tentamos sempre com que a criança se aperceba que a sociedade é muito diversificada, pronto, e eles têm que se aperceber que há pessoas com uma outra condição diferente da deles, portanto têm necessidades especiais. Desde cedo eles começam-se a perceber disso e têm que ver que têm que contribuir também um bocadinho com o esforço deles para conseguirem melhorar a sociedade. E isso é o que nós tentamos implementar lá na escola. No fundo é dar-lhes a entender que a inclusão é não deixar ninguém de fora. Muito bem. Andreia, de facto, não deixa de ser quase inédito que uma associação de pais tenha uma iniciativa destas. Porque as associações de pais fazem muita coisa pelas escolas, isso nós já sabemos. Mas fazer pela escola e por outros é que às vezes não é assim muito comum, quando esses outros são além daquilo que é a nossa comunidade escolar. Como é que surgiu esta vontade de querer levar este projeto para a frente? Porquê um livro assim? Bem, a ideia surgiu, não começou por um livro assim, um livro multiformatos. A ideia surgiu com um livro simples. Só que realmente coincidiu com a altura em que tinha saído para o mercado um livro da escritora Tânia Bailão Lopes, que nós achámos fantástico. E realmente pensámos, porque não um livro que realmente alcance as crianças todas? Porque é pouca a leitura, são poucos os livros disponíveis para. E então foi mesmo começar a pensar nos temas que poderiam ser. Pensámos nas lendas todas, mas a doutora Célia disse-nos logo nem pensar nisso. Só o Braille, vamos ter ali uma bíblia. E então foi mesmo. Começámos a falar, fomos ter com ela, pronto, ela deu-nos logo um apoio enorme e nós pensámos assim, bem, isto não é só uma ideia, isto acaba por ser já um projeto quase definido mesmo, porque ela realmente deu-nos um apoio fantástico. E pronto, foi mesmo com essa intenção, por sabermos que tínhamos uns professores e um corpo docente, educadoras e tudo mais, que desenvolvia estes temas durante as aulas, porque desenvolve, e nós conhecemos os professores que temos, sabíamos que à partida, se lhes propuséssemos isto, eles iam abraçar de certeza da forma como nós abraçamos. E pronto, foi meter mãos à obra, começar a falar com as pessoas e avançar. E transformar isto neste fantástico livro. Agora, nós vamos conversar com as nossas crianças e muito obrigada por terem vindo, está bem, eu sei que estiveram na escola, isto é complicado em dia de aulas ainda estamos em tempo de aulas, portanto, obrigada por terem vindo. E digam-me uma coisa, vou começar por ti, Ricardo, está bem? Gonçalo, olha, já te estou a trocar o nome, já viste? É assim. Gonçalo, o que é que tu fizeste neste livro? Eu sei que tu tiveste aqui uma participação, o que é que foi? Fiz o rei da primeira página. O rei da primeira página, que é este, Sim. não é? Este aqui, fantástico. Muito bonito. Com Tu tens... o Leonardo da minha turma. Com o Leonardo da tua turma, muito bem, trabalho de equipa. Olha, e vocês chegaram assim rapidamente à conclusão das cores que queriam e tudo? Foi fácil? Sim. Foi. Então, e diz-me uma coisa, o que é que tu achaste desta ideia, esta agitação toda na escola, para conseguirem este livro? Como é que foi? Conta-me lá. Foi gira. Foi? Sim. Os teus amigos também ficaram muito entusiasmados? Sim.
E tu fizeste o rei e explica-me, demorou-te muito tempo para fazer este rei ou saiu assim rapidamente? Para aí uma aula. Para aí uma aula. Ok. Isso significa para aí um dia de escola, é isso? Não, Não? uma aula para aí de 1 hora. Ainda tu és mesmo boa a desenhar, então. Fantástico. Olha que eu não faria melhor. Nem me atreveria sequer a exemplificar-te aqui que eu sei desenho que ficaria mal perante vocês. Então, agora passa aí o microfone à Inês para nós percebermos, Inês, qual foi a tua participação neste livro? Conta-me lá. Fiz uma rainha. Uma rainha. E por acaso é esta que está aqui ou não? Não, Não. E ela está aqui dentro do livro? não. Não. Muito bem. Então, e a tua rainha, como é que foi desenhá-la? Tu saiu-te logo assim também como o teu primo ou não? Não. Então, conta lá, como é que foi? Fizeste sozinha ou com mais alguém? Foi a pares. A pares. Muito bem. Então tiveste mais uma amiga tua contigo a desenhar? Sim. Como é que ela se chama? Adriana. Adriana, muito bem. E vocês chegaram assim rapidamente, os dois, à conclusão de que isto é fácil de fazer, vamos lá as duas desenhar aqui uma rainha. Mais ou menos. Mais ou menos. Tu gostas de desenhar? Gosto. Então, e diz-me, disto tudo, porque a doutora Célia disse há pouco que os meninos é que também ajudaram a construir o livro, como ele agora está aqui, não é? O que é que tu mais gostaste de fazer? Gostei de fazer os desenhos. Os desenhos. E diz-me uma coisa, em termos da história, tu és capaz... Não vamos contar tudo, está bem? Porque lá em casa, se quiserem saber esta história da Rainha das Rosas, vão ter que comprar o livro. Até porque depois já vamos perceber mais alguma coisa sobre esta aquisição do livro. Mas conta assim só um bocadinho, mas só um bocadinho. Qual é o princípio desta história? O que é que ela nos fala? De uma rainha que gostava muito dos pobres e que... E o rei também gostava? Não, o rei não gostava que o dinheiro fosse oferecido aos pobres. E ele queria o tesouro só para ele. Sim. Pronto, mas não vamos dizer mais nada. Quem quiser vai ter que comprar um livro. Porque eu sei que depois a história tem um desenvolvimento assim fantástico. Por isso fica no mistério, não é? É segredo. É surpresa, tem que comprar para ver. Agora, digam-me assim uma coisa. Este é um livro especial. E vocês acham que de facto era preciso este livro? Sim, Porquê? porque assim toda a gente o pode ler. Muito bem. E tu, Gonçalo, porquê que achas que era importante um livro assim como este? Porque Olha, chega o microfone mais ao pé de ti, à tua boquita. Isso. todas as crianças podem ler. Já percebemos que ele até dá para ouvir e mais. E para sentir e para ler. E para sentir e para ler. Porque sentir podemos, aqui nesta página que há pouco eu mostrava daquela rosa, não é? Se colocarmos a nossa mãozinha lá, os nossos dedinhos, vamos percebendo todo o formato, porque ele é desenho em relevo, certo? Olha, os vossos amigos ficaram muito felizes de terem este livro lá na escola e de serem vocês a ajudar a construir este livro para outras crianças que às vezes não têm um livro para ler? Então, e diz-me uma coisa. Nesta altura, estamos com o Natal mesmo à porta. Tu achas que isto é uma boa prenda para oferecer? Sim. É? E tu, Inês, também achas que é uma boa prenda? Sim. É? Achas que eras capaz de dar uma prenda destas a um amigo teu? Sim. Muito bem, porque não é preciso ter qualquer tipo de deficiência para ler o livro. Todos vão poder ler, incluindo quem tem. E, doutora, esta história escrita pelos mais pequeninos, este livro que é apresentado precisamente neste dia, logo à tarde, final do dia, Teatro José Lúcio da Silva, o livro já estará disponível para ser adquirido. Como é que se processa essa parte? O livro vai estar disponível logo à tarde no lançamento, que será por volta das 18 horas no Teatro José Lúcio da Silva. Também vai estar disponível no Facebook da Associação de Pais. No Querido também vamos ter alguns livros disponíveis para venda e, igualmente, vão ser apresentados em alguns estabelecimentos comerciais. Podemos, inclusivamente, adiantar já que no dia 23 será feita uma apresentação pública
pelas 16 horas, na Livraria Americana, na Avenida Heróis de Angola. Em termos do livro em si, ele vai ter também um custo de 10 euros. Sim. É o suficiente para cobrir todas estas... Porque este não é um livro barato de obter, não é? De conseguir Sim, aliás... construir, por assim dizer. Ainda bem que coloquei essa questão, porque, de facto, todos nós sabemos que estes livros não existem, não é? Portanto, este é um segundo livro que existe. O primeiro, como já foi referido pela Andreia, é da Tânia, que também foi realizado com o nosso apoio. E muitas vezes colocam-nos esta questão: porquê é que não existem estes livros? De facto, porque construir um livro destes é extremamente complexo e demorado. Primeiro, porque temos que trabalhar o texto, que tem algumas regras e que demora algumas horas. Depois temos que colocar os pictogramas, que é alguma coisa que é complexo e que existem muito poucos especialistas em Portugal que o façam, até a nível mundial. Depois o braille tem que ser impressa folha a folha. Os desenhos, como viu, têm que ser feitos manualmente ou também através de uma impressora, que neste caso optou-se por não ser através da impressora especificamente que existe, porque ficaria demasiado caro, dado que o papel a utilizar nessa impressora é muito, muito caro. E depois tem que ser montado. Portanto, não é muito fácil às editoras. Para além disso, há aqui ainda outros recursos que são necessários. É preciso um estúdio de televisão, é preciso um intérprete de língua gestual, é preciso fazer um filme, é preciso editar esse filme. Depois é preciso um estúdio de rádio para fazermos o áudio, porque tem o audiolivro. É preciso, neste caso, este livro vai ter inclusivamente personagens, portanto, há o rei, há a rainha, há o narrador no audiolivro. Tem um pouco de dramatização, digamos assim. Portanto, como veem, é muito complexo, estão envolvidas muitas pessoas. Se esse preço... aliás, a Associação de Pais é que fixou o preço, a Andreia pode falar um pouco mais sobre isso. Não é o suficiente. Mas a Associação teve apoios de várias entidades da sociedade leiriense que se juntaram ao projeto, e todo o trabalho realizado no Instituto Politécnico de Leiria foi gratuito. Portanto, aqui não há absolutamente nenhum custo e foram muitas horas. Para terem uma pequena ideia, para eu fazer os pictogramas e adaptar o texto, foi preciso usar 2 semanas das minhas férias, porque não era possível. É um trabalho de tal modo complexo que é preciso ser feito com alguma concentração e, portanto, no dia-a-dia não seria possível eu ter tempo para o fazer. E, portanto, tivemos um técnico durante bastantes dias a imprimir os 1000 livros. E depois tivemos um técnico a fazer as filmagens, a fazer a edição, outro técnico a fazer o áudio. Portanto, foi da boa vontade. E estes técnicos que estiveram envolvidos da parte do Politécnico de Leiria, muitas vezes fizeram nas suas horas livres, porque não era possível, tínhamos que continuar a fazer todo o nosso trabalho habitual. Assim, de facto, o livro ficaria muito mais caro. Mas juntou-se a Mas solidariedade eu acho que também, sim, e no estamos fundo. num momento que é um momento de Natal e também porque este livro, no fundo, vem no culminar de um conjunto de comemorações que estiveram na cidade de Leiria relacionadas com o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Muito bem, ficamos por aqui na nossa conversa. Não há que saber, o livro vai estar disponível, esta fantástica história, A Rainha das Rosas. Muito obrigada a todos por terem vindo. Não esqueça, é assim mesmo este desenho fantástico na capa que ele tem. Portanto, é um livro feito para crianças e para todas as crianças. E isso é que importa. Sem dúvida, uma boa prenda de Natal. Fiquem bem, quanto a nós, é tudo nesta conversa. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.